Vamos lá. As atividades econômicas e a transformação das paisagens. Quem que lê para mim esse parágrafo? Júlia, você lê para mim? Posso ler, prof? Pode ler, Natália. Pode ler, Nath. As pessoas desenvolvem as mais diversas atividades econômicas com a facilidade de explorar os recursos da natureza. Vamos estudar algumas características das principais atividades econômicas desenvolvidas pelo ser humano. Isso, então na natureza nós temos ali vários recursos que nós podemos utilizar, certo? Então agora, pessoal, nós vamos trabalhar ali um pouquinho sobre a agricultura e a pecuária, né? Que elas utilizam ali os recursos da natureza para quê? Para a produção. Então, a agricultura e a pecuária, elas são atividades milenares, né? Elas vêm o quê? Desde o período lá quando a gente começa a ter a domesticação dos animais e das plantas. Desde que o homem ele deixa de ser nômade, né? E ele passa o quê? Passa a domesticar as plantas, os animais e começa a ter ali o quê? As atividades agropecuárias. Começa a ter o quê? O processo lá de irrigação já começa naquele período, tá, gente? Então, nós já começamos nesse período lá, quando o homem deixa de ser nômade, né? A irrigação começa quando? Nas atividades agrícolas. Lá no período que nós temos quando tem as primeiras civilizações no Egito, próximos aos rios Tigres e Eufrates, tá? Na Mesopotâmia. E quando nós temos as primeiras civilizações, a irrigação já começa naquele período. Então, gente, nós temos o quê? Alimentos como grãos, legumes, verduras e frutas, que fazem parte ali da agricultura, né? Os diversos tipos de cultivos agrícolas. Além, as atividades agropecuárias também elas fornecem o quê? Matérias-primas para a fabricação de produtos amplamente consumidos, entre eles tecidos, cosméticos e biocombustíveis. Gente, tecido. Qual que é a matéria-prima do tecido? Quem sabe? Algodão. Isso aí, muito bem, algodão. Também é um tecido mais refinado, nós temos o quê? A seda, né? Que tem o bicho da seda, que ele produz o quê? Tecido, né? Que a seda também é um tecido, só que é um tecido mais refinado, um tecido mais caro. Mas o que é mais utilizado mesmo é o algodão, tá? Então, nós temos ali o algodão, que vem ali produzido, né, nas lavouras, é um setor que vai o quê? Matéria-prima que vai ser transformada em roupas, né? Vai ser transformada em tecido, que vai ser fabricado as roupas para nós utilizarmos, certo? A produção agropecuária e a atividade extrativista compõem o setor primário da economia. Lembra que nós trabalhamos já? Então, a agricultura, a atividade extrativista, elas fazem parte de qual setor da economia? Setor primário, né? Que é o setor ali da base, onde vai fornecer matéria-prima para ser transformada em outros produtos. Assim como a agricultura vai fornecer ali o alimento, a pecuária também, o extrativismo, às vezes nós temos qual? Extrativismo mineral, extrativismo vegetal e extrativismo animal. Extrativismo mineral, que são os minérios, né, que são extraídos da terra. Extrativismo vegetal é quando a gente tem lá, principalmente na região norte do país, aqui na região sul, nós temos também os pinhões, né? Os pinheiros, né? O pinhão é um tipo de extrativismo vegetal que tem ali a colheita em determinada época do ano. Na região norte do país, temos o quê? A castanha do Pará, o açaí, que é uma forma, o látex também, que é uma forma do quê? De extrativismo vegetal. O látex que vem do quê? Das seringueiras, certo? Então ali os povos ribeirinhas, muitos indígenas, né? O que acontece? Eles utilizam dessas técnicas para quê? Para sobreviver. Eles cultivam, eles extraem da própria natureza, tá? O açaí, o látex, a castanha, e ela é uma forma de extrativismo ali vegetal. E extrativismo mineral, extrativismo animal, principalmente ali da pesca, né? Dos animais da pesca, tanto nas áreas marinhas como nas áreas dos rios. Nos rios, principalmente na região norte,
tá? Nas áreas marinhas, nós temos ali Santa Catarina, nós temos o quê? Em determinada época do ano, temos a pesca da tainha. Por que só em determinada época do ano que pode ser pescado? Alguém sabe me dizer que tem as épocas que podem ser ali, ter a pesca dos animais nos rios, dos peixes nos rios ou no oceano? Alguém sabe me dizer o porquê disso? Tem época de reprodução. Muito bem, Matheus. Parabéns, é isso aí. Porque tem os períodos de reprodução. E para que não perca a espécie, para que ela não entre em extinção, nós temos o quê? Tem os períodos que podem ser feito o quê? A pesca, tá? Então, a pesca ela tem uma determinada época, ela pode ser feita em determinada época, cada local, né? Cada animal tem ali o seu período de reprodução. Então, tem as datas que você pode fazer a pesca desses animais, para que para que a natureza ela se recompõe, né? Você retira, mas ela ao mesmo tempo vai se recompondo, certo? Em relação à produção de alimentos, a agricultura representa a principal atividade econômica. Atualmente, diversos cultivos agrícolas são produzidos no mundo, como milho, trigo, soja, café, feijão, arroz, entre outros, né? Agora, aqui na nossa região, qual cultura está sendo inserida nas áreas agrícolas? Quem sabe me dizer? Soja. Soja, muito bem. A soja agora está sendo o quê? A cultura principal, a cultura do verão, né? Por que é a cultura do verão? Porque ela gosta de temperaturas altas, certo? Depois da soja, nós vamos ter qual tipo de cultura que vai ser inserida aqui na nossa região? Milho. Parabéns. Depois, no período do inverno, vem o quê? Vem o milho. Na verdade, é feito ali de fevereiro, que vai até junho, né? Entre o milho e o soja pode vir aveia ou trigo. Isso. Muitas vezes, quem não planta milho, planta o quê? Aveia ou trigo, né? Aveia para deixar uma camada morta na lavoura, que faz o quê? Faz parte ali de um manejo, onde que essa camada ela segura a umidade quando fica muitos períodos sem chuva. Certo, pessoal? Claro. Também erosão. Exato, também. Isso dali também, muito bem. Certo, minha gente? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Lá na página 334, nós temos os cultivos agrícolas. Deixa eu abrir aqui o mapinha para vocês. Vou abrir o mapa. Um minutinho. Para encher o saco. Vamos lá, pessoal. Muito bem. Nós temos aqui as principais áreas agrícolas no mundo, tá? Cada uma é representada por uma cor. Vamos fazer a leitura desse mapa agora, tá? Então, os cultivos agrícolas, eles cobrem grandes extensões de terra e dependem o quê? Das características do clima e do solo. Por quê? Porque o clima e o solo vão definir qual vai ser o tipo de cultivo que vai ter em determinada região. Principalmente o clima, minha gente. Principalmente o clima, tá? Porque o clima ele vai definir ali se você vai ter o tipo de cultivo, certo? Dos lugares onde são produzidos. Vamos observar esse mapa e vamos ver ali quais são as principais áreas agrícolas. Na legenda, quem quiser ver aqui junto comigo pode ver aqui, ou se não vocês têm no livro também na página 334, tá? Na legenda ao lado, nós temos o quê? Nós temos a caça, pesca e agricultura de subsistência, que é o quê? Da cor verde está sendo representada. Na laranja, nós temos a agricultura. Na marronzinha, ou, sei lá, pode ser considerado isso daqui o que é um vermelho, o que vocês acham? Acho que é marrom, né? Agricultura moderna. No rosa, uso misto de agricultura e pecuária. Na parte amarela são os desertos que nós temos pelo mundo e área pouco utilizada economicamente que fica nos polos. Então, gente, vamos observar. Vamos analisar. Verde, caça, pesca, coleta e agricultura de subsistência. Ela ocupa o quê? A maior parte das áreas territoriais, tá? A caça, pesca, agricultura de subsistência, que é o quê? Para o próprio sustento, ela ocupa o quê? A maior parte das áreas territoriais, é onde que está em verdinho. Se a gente observar, né?
ela fica na maior parte do planeta. A agricultura são o que? As plantações, elas ocupam o quê? Boa parte da Europa, na Rússia. Lembrando que o quê? Cada região, cada localidade tem um clima diferente. Observam aqui esse mapa. Nós temos ali Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Vamos lembrar um pouquinho, voltar nossas aulas lá para o começo do ano. Da linha do Equador para os trópicos, tanto o Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, nós temos qual zona nessa região? A zona mais quente, ou seja, a zona tropical. Do Trópico de Capricórnio ao Círculo Polar Antártico e do Trópico de Câncer ao Círculo Polar Ártico, nós vamos ter o quê? As zonas temperadas, certo? Zona temperada norte, zona temperada sul. Do Círculo Polar Ártico e no Círculo Polar Antártico, até o ponto zero, nós vamos ter o quê? As zonas polares, né? Zona polar norte e zona polar sul. Então, pessoal, cada local vai ter o quê? Um clima diferenciado. Então, aqui nós vamos ter a prática da agricultura, tá? Quando a gente tem a prática da agricultura, a gente tem o quê? Cada local vai ter suas próprias características no modelo de produção, certo? Rússia. A Rússia, o modelo de, os cultivos da Rússia estão no quê? Os principais cultivos. Cereais que são cevada, trigo e aveia. Aí vocês vão me perguntar, mas por que a Rússia produz só isso? Aí eu vou responder para vocês. A Rússia ela tem um clima muito característico, é um clima mais frio. O verão na Rússia, as temperaturas elas chegam ali a 25 graus a máxima. Então, nós temos o quê? Um clima que no nosso inverno as temperaturas chegam chegam a 25 graus, né? O nosso inverno. Na Rússia é o verão. Então, gente, eles vão produzir o quê? Mais a área de cereais, que os cereais eles gostam de temperaturas amenas, certo? Além da batata, a beterraba e o girassol, que são outros cultivos que nós temos na Rússia. Se nós observarmos a agricultura moderna, que detém ali de altas tecnologias, nós vamos ter aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no continente asiático, tá? Nós vamos ter o quê? A agricultura moderna, vários cultivos e que levam o quê? Que tem modernidade incluída. Vocês viram que na agricultura moderna nós temos o quê? Principalmente ali em países emergentes, tá? Índia, China, Brasil. Só os Estados Unidos, que é o único país desenvolvido que utiliza a agricultura moderna. Aí vocês vão me perguntar, nossa, mas por que os países emergentes, países aí que são subdesenvolvidos ainda, né? Daí eu vou falar para vocês o seguinte, porque os países subdesenvolvidos, os países emergentes, são os maiores exportadores de matéria-prima da qual a agricultura está incluída, certo? Por isso que a gente tem ali os maiores áreas de agricultura moderna estão aonde? Estão nas áreas ali de países subdesenvolvidos. Porque os países subdesenvolvidos, eles são o quê? São agroexportadores, tá? Uso misto, agricultura e pecuária. Também nós temos ali uma gama muito grande da agricultura e da pecuária, onde que nós temos aqui na nossa região, por exemplo, nós temos agricultura e pecuária, por quê? Porque nós dependemos também da pecuária, tá, gente? A pecuária ela é muito importante aqui para o desenvolvimento. Se a gente for pensar aqui em Palotina, nós temos o quê? Nós temos agricultura mesclando com pecuária, certo? Porque a agricultura ela tem o quê? A agricultura fornece os grãos, a pecuária nós temos o quê? Nós temos na área de aves, na área de criação de suínos, na criação de bovino leiteiro, né? É o que a gente tem aqui na nossa região. E ali as faixas de deserto onde não tem produção, e as áreas em branco é onde que nós utilizamos pouco economicamente. Ok, minha gente, tranquilo? Conseguiram entender? Sim ou não? Tranquilinho, façam um belezinha ali, se eu preciso explicar novamente, daí eu explico. Ok, então. Aí nós temos abaixo o quê? A agricultura e as tecnologias, tá? Então, ali, lê para mim, Maria Clara, lá no quadrinho verde, a agricultura e as tecnologias. Olha só, nem estava com o livro aberto.
Eu tava. Tá, Tava aqui, professor. tá bom, Nossa, então. você tem. Pode A ler. próxima vez eu vou colocar uma música em inglês Ah, muito estranha. tá bom. Coloca, lê para mim lá, então. Agricultura e as Quem entendeu, tecnologias. entendeu. Tá. Ao longo da história, tem sido constante o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos que levam à produção e produtividade dos agricultivos. Um exemplo é o arado, uma das invenções mais importantes de todos os tempos. Arar a terra manualmente ou com modo de criação animal é uma prática que, em muitos casos, foi substituída por tecnologias modernas, como os tratores. O mesmo ocorre com a colheita, embora as colheitas manuais ainda sejam feitas em muitos lugares, nos cultivos comerciais, principalmente no caso das monoculturas, a colheita é realizada com máquinas colheitadeiras. Isso aí, gente. Então, gente, hoje a agricultura, em diversos lugares, ela aconteceu o quê? Nós tivemos a modernização dela, ou seja, o uso de tecnologias, tá? Ao longo com o passar do tempo, muitos lugares, principalmente onde que nós temos a monocultura, o cultivo da monocultura. O que seria o cultivo da monocultura? Quem sabe me dizer? Monocultura. Gente, quando nós temos o cultivo da monocultura, é um único produto, né? Uma única cultura sendo implementada nas fazendas ou nos grandes latifúndios. Um exemplo, a monocultura da soja é presente aqui na nossa região. Por quê? Porque nesse determinado momento nós só temos o plantio de soja, em todas as lavouras principalmente, certo? Então, no período dali de fevereiro, nós temos a monocultura do milho, que começa a plantação do milho. É retirada a cultura da soja e introduzida a cultura do milho. Então, são os dois períodos. Claro, tem lugares que daí se coloca o quê? Aqui mesmo, aqui na nossa região, é implementado o trigo também. Mas a maior parte é o quê? É soja e milho. Antes, era utilizado o quê? A tração animal. Gente, por mais que há ali a tecnologia em diversos lugares, aqui no nosso país ainda existem localidades que o quê? É utilizada a tração animal para quê? Para fazer a aragem do solo, para fazer a plantação. É dessa forma que é feita, com a tração animal ainda. Principalmente em pontos da região Nordeste, algumas localidades aqui na área central do Paraná, nos Campos Gerais, que é uma área mais pobre do nosso estado. Então é utilizada ainda essas técnicas de arado ali com tração animal. Já em outros locais, tem o quê? As tecnologias, né? O uso da força humana e da força animal, elas foram o quê? Foram trocadas por tecnologias. Que tecnologias eram essas? Os tratores, né? Arados que começaram ali a serem utilizados. Até mesmo hoje a tecnologia avançou tanto que começa a fazer o quê? O plantio direto. O que seria esse plantio direto? Você não precisa mexer na terra para fazer a plantação. Por quê? Porque quando você mexe a terra, o que acontece? Ela fica solta. Se acontecer de dar uma chuva muito forte, vai acontecer o quê? A erosão. Então não há mais a necessidade de termos o quê? De ter que arar a terra, porque pode fazer o quê? Pode ser feito o plantio direto, certo? Porque tem a plantadeira, ela tem os discos e ela vai cortando o solo para quê? Para colocar a semente e o adubo necessário para a produção de alimentos, para a produção de soja, certo? Tranquilo, pessoal, até aqui, de boa. Alguma dúvida? Não? Então tá. Virando a página, nós temos ali. Luísa, lê para mim lá aquele parágrafo da página 335. O modelo de produção agrícola varia de um lugar para o outro, em função de características locais relacionadas às condições econômicas, acesso à tecnologia ou questões culturais. Em muitos países, como o Brasil, há um contraste entre a agricultura tradicional e a agricultura moderna, como estudamos a seguir. Isso, então aqui no Brasil nós temos o quê? A agricultura tradicional e a agricultura moderna, certo? Nós temos esses dois tipos de agricultura. Na fotografia a gente vê o quê? Um rebanho de caprinos no povo Massaí, no Quênia.
Esse povo que é um povo que vive em busca de alimentos, é como se fossem povos nômades de hoje. Eles vivem em busca de alimentos para os seus animais, tá? Então, nós vamos conhecer agora o que é a agricultura tradicional e a agricultura moderna. Alguém sabe me dizer qual que é a diferença da agricultura tradicional e a agricultura moderna? Alguém sabe me dizer o que é a agricultura tradicional e a agricultura moderna? Quem pode responder para mim? Tradicional, por exemplo, é quando eles plantavam sem as máquinas, por exemplo, com animais, e a moderna é com máquinas. Exatamente. Além de a agricultura tradicional é aquela realizada num modo geral, assim, generalizando, ela é feita o quê? Ela é feita em pequenas propriedades rurais, ela é feita, o trabalho dela é feito à mão, com mais pessoas trabalhando em um pequeno espaço, o uso de tração animal, tá? Essa é a agricultura tradicional. Não é utilizada muitas tecnologias, tá? É menos tecnologias, e principalmente é o que é voltada mais para o comércio, né? A agricultura tradicional é a que mais 60% dos nossos alimentos é a agricultura tradicional que fornece para nós, tá? O que seriam esses alimentos? Seria aquele ovo da galinha, muitas vezes o leite, as hortaliças, as frutas, elas vêm principalmente dessa agricultura tradicional, de pequenas propriedades, onde temos ali a família produzindo. Que nem quando se vai à feira comprar ali os alimentos, é através da agricultura familiar. Então, são produzidos diversos cultivos, né, na agricultura tradicional, ou seja, a policultura. Policultura, várias atividades sendo plantadas em uma pequena área, tá? As etapas são realizadas com a mão de obra familiar mesmo ou com o auxílio quê? Da força animal. É dessa forma como é feito ali a agricultura tradicional. Ela tem o quê? Poucos investimentos, né? Poucos recursos investidos, o que limita ali a ampliação da produção, tá? Fica limitado. Então, os pequenos produtores rurais, eles não conseguem competir com grandes produtores. Por isso que a gente tem ali, né? Ela é voltada mais para a área comercial e muitas vezes formam as chamadas cooperativas, tá? É dessa forma que é utilizada a agricultura tradicional, tá, gente? Aqui no Paraná, principalmente aqui na nossa região, as pequenas propriedades hoje elas são voltadas um pouquinho mais diferente, né? A configuração das pequenas propriedades, elas tiveram que uma mudança aqui no nosso estado. Por quê? Porque nós temos a cooperativa que dá um auxílio financeiro, né? Ela faz ali o investimento, principalmente na área de peixes e de aves, que nem a gente tem o que? A Cevale, que ela tem o frigorífico de peixe e de aves, ou seja, se você tem uma propriedade rural, um fundo de vale, você pode construir o quê? Pode construir ali açudes, que vai o quê? Vai ajudar na sua renda. Financia ali com a cooperativa, faz o trabalho, você vai fornecer peixes para a cooperativa e vai ter ali um lucro muito maior, certo? A mesma coisa ali com as aves, né? Quando são construídos aviários, você constrói o aviário, vai pagando todo lote que sai ali o peixe, você vai pagando uma porcentagem desse aviário. É dessa forma hoje também que está caracterizada a agricultura familiar hoje, né? Em pequenas propriedades, certo? Virando a página, nós temos ali o significado de cooperativas. A Lana está sem áudio, né? Matheus, lê para mim lá o que é as cooperativas. Página 336. 356. As cooperativas. As cooperativas são grupos de pequenos produtores que se unem para somar suas produções, negociar melhores preços tanto para a compra de insumos agrícolas quanto para a venda da produção. E com isso, aumentar sua força no mercado e poder continuar produzindo. Isso, então muitos pequenos produtores, eles acabam se unindo, formando ali cooperativas para poder ter ali uma melhor competitividade no mercado de trabalho. Gente, podem sublinhar esse parágrafo, tá? Para vocês saberem ali das cooperativas, certo? Falamos da agricultura tradicional, ok?
Agora, vamos falar um pouquinho da agricultura moderna, tá? A agricultura moderna, ela é o quê? Ela é realizada de modo geral em grandes propriedades rurais, tá? Por quê? Porque ali a gente tem o quê? São grandes latifúndios, onde que nós temos o quê? Grande tecnologia implementada nela, nessa agricultura moderna. Quais seriam essas tecnologias? Gente, na agricultura moderna, a gente tem aqui, tem a tecnologia ali na área de tratores, plantadeiras, colheitadeiras, né? São máquinas que você utiliza, que são utilizadas nessa agricultura, que são máquinas que conseguem fazer o trabalho ali de muitas pessoas, tá? Além de ter esses maquinários, nós vamos ter também o quê? Na semente, né? O investimento ali na ciência para quê? Para termos uma semente modificada, uma semente que dará uma maior condição da produção, tá? Então, quanto mais tecnologia implementada, quanto mais investimentos feitos, o que vai acontecer? Maior será a produção, tá? Por isso que os grandes latifúndios, muitas vezes, o que acontece? Eles possuem os próprios silos, tá? Para armazenar os grãos, devido à sua alta produção. Nos grandes latifúndios, a gente tem o quê? Além dessa tecnologia, nós temos muitas vezes o quê? Os produtos transgênicos, né? Que são utilizados. Por quê? Porque os produtos transgênicos, eles a necessidade de você passar ali defensivos agrícolas ou agrotóxicos, ela é menor. Você tem uma menor necessidade. Por quê? Porque essa semente já é modificada para que as ervas daninhas ou lagartas, insetos, destruam menos. Então, a necessidade de você passar agrotóxico vai ser menor, tá? Então, nós temos essas duas diferenças da agricultura moderna, da agricultura tradicional para a agricultura moderna. Além de a agricultura moderna, ela produzir ali os alimentos como matéria-prima para a atividade industrial, abastecendo ali vários setores da economia, como o comércio e a prestação de serviço. Gente, quando a gente tem ali a agricultura moderna, a gente tem o quê? Essa agricultura moderna, ela passa a se chamar também agricultura comercial. A gente é conhecido também como agronegócio. Por isso que muitas vezes passa na televisão a propaganda lá, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Por quê? Porque ela acaba movimentando uma grande gama ali de setores industriais, porque a gente precisa o quê? Da atividade industrial nas máquinas modernas, precisamos do quê? Dos bancos, que é a prestação de serviço, para fazer financiamentos, vai emprestar dinheiro para o produtor rural, e isso a gente também vai ter o quê? Vai girar toda uma gama de locais, né, que vão movimentar ali a economia, tá? Então, isso ali faz parte da agricultura moderna. Por quê? Além disso, nós temos também o que na agricultura moderna? O sistema de irrigação artificial, tá? Esse sistema de irrigação artificial, ele também leva o quê? Leva várias pessoas para fazer que fazem essa prestação de serviço para você ter a implementação da irrigação nessas lavouras, tá, pessoal? Porque necessita ali de vários estudos, saber qual que vai ser a melhor área para ser inserida ali a irrigação artificial, certo? Além dos insumos biológicos, que são as sementes selecionadas e as transgênicas, né? Que são utilizadas ali para o aceleramento da produção e a maior quantidade, né, de produção em um menor espaço possível. No caso ali, você tem uma fazenda muito grande, se você consegue produzir muito mais em uma fazenda, melhor ali para o dono, né, o proprietário. Certo, minha gente? Amanhã a gente volta com a agricultura moderna para eu finalizar, tá? E damos continuidade ao conteúdo. Ok, pessoal? Então, amanhã não esqueça, às 11 horas a gente tem aula, tá? Tchau, tchau, gente. Se cuidam. Até amanhã. Tchau, prof. Tchau, tchau.